Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Jesus continua com a sua ensinança e nos ensina hoje a respeito dos pequeninos. Os discípulos querem saber quem é o maior no reino dos céus. Olha, a lógica dos discípulos é a mesma lógica nossa, não é? Quem é o maior, quem faz isso, quem faz aquilo. E Jesus então vai dizer que o maior no reino dos céus é aquele que é mais desprezado na terra. Por isso, ele vai pegar uma criança e colocar essa criança no meio deles. Por quê? Porque para o tempo de Jesus, a criança não valia nada. A criança e nada era a mesma coisa. Não tinha direito nenhum. Portanto, Jesus vai dizer, não propriamente que nós temos que ser crianças, e não vamos fazer o erro que fez Nicodemos, quando Jesus falou que é preciso nascer de novo, e Nicodemos vai falar, bom, então tem que entrar de novo na barriga da minha mãe. Quando Jesus fala que nós temos que ser crianças, ele não está dizendo que nós temos que voltar a ser crianças. Ele não está dizendo que nós temos que ser infantis. Não é isso. Jesus está dizendo que se nós queremos entrar no reino dos céus, nós precisamos nos fazer pequenos, dependentes. E dependentes de quem? Dependentes de Deus. E todo aquele que se faz pequeno e dependente de Deus, este será o maior no reino dos céus. E Jesus é enfático quando fala, hein? Se não vos converterdes, se não mudarem de mentalidade, se não mudarem de coração, e não vos tornardes como crianças, ou seja, dependentes, confiantes no amor do nosso Pai, que é Deus, não entrareis no reino dos céus. Condição para entrar no reino dos céus é nos tornar como crianças, é nos tornar pequeninos. Problema é que o nosso orgulho faz com que a gente sinta uma ilusão, uma certa prepotência, de que eu posso tudo, faço tudo. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse diploma, eu tenho esse emprego. Cuidado. Para entrar no reino dos céus, precisamos ser dependentes de Deus. Ah, sim, mas eu pago dízimo, eu canto na igreja, eu trabalho numa obra, não sei o quê, eu faço isso. Cuidado. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis. Não é o padre que fala, é o evangelho de hoje. E hoje nós comemoramos, ou melhor, fazemos memória da primeira santa baiana, Santa Dulce dos Pobres. A Irmã Dulce, não é? Mais conhecida por nós como Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Aquela que soube se fazer pequena. Irmã Dulce em tudo se fez pequena. Em tudo dependeu do amor de Deus. E porque ela se fez pequena, então ela pôde realizar essas grandes obras. E o hospital ainda da Irmã Dulce hoje, em Salvador, atende praticamente mais de 30% da população de Salvador e da região de maneira gratuita. Irmã Dulce se dedicou completamente ao serviço a Deus e aos pobres. E se fez pequena. Por isso que quando nós comemoramos o dia de Irmã Dulce, e o nome de batismo é Maria Rita Pontes, Irmã Dulce, Dulce porque é um nome religioso e era o nome da mãe dela. Irmã Dulce cresceu como uma criança normal. Maria Rita era uma criança normal. Quando pequena, perdeu a sua mãe, mas nasceu em uma família católica que desde sempre inculcou em Maria Rita o sentido da fé e o sentido de que você pode encontrar Jesus Cristo no seu irmão mais sofredor. Irmã Dulce desde pequena então ajudava os pobres. Maria Rita, aquela criança pequenininha, ajudava os pobres. Dava de comer aos pobres. Os pobres que batiam lá na casa dela, ela sempre tinha alguma coisa para dar. Para dar para aqueles pobres comer, matar sua fome. A ponto de que seu pai um dia falou, Maria Rita, escuta aqui. A nossa casa não é o convento de São Francisco não, viu? Para você ficar trazendo o pobre toda hora. E depois, com o tempo, Maria Rita entra no convento. Maria Rita se entrega completamente a Deus e no dia 13 de agosto de 1933, ela professa os votos e assume então o nome de Dulce, em homenagem também à sua mãe. Já não é mais Maria Rita, senão que agora nasce a Irmã Dulce. E começa a sua missão como religiosa, mas ainda como religiosa, não era aquela religiosa que estava de maneira, como nós chamamos, ativa, que pode estar todo o tempo fora do convento.
A sua congregação ainda era um pouco contemplativa e exigia que a irmã Dulce ficasse no convento. Mas o chamado de Deus, a irmã Dulce, era maior. E a irmã Dulce então teve que extrapolar um pouquinho as regras. A irmã Dulce então foi cuidar dos seus pobres. E encontrava pobres por todos os lados em Salvador. E ao encontrar os pobres por todos os lados, tentou ir numa igreja. O padre não deixou porque falou, não, irmã Dulce, pelo amor de Deus. Aqui a igreja é turística, os turistas vêm aqui, encontram os teus pobres, não dá não. Então a irmã Dulce sai, tira os seus pobres e os pobres vão caminhando junto com a irmã Dulce. Chegam no mercado municipal, não duram muitos dias, dizem, não queremos aqui. Esses pobres aqui não. É muito feia essa pobreza. Então a irmã Dulce tem uma ideia genial. Vai falar com a sua amada superior e diz, aonde que eu vou colocar meus pobres? Aqui no convento tem um galinheiro. Irmã, a senhora permite eu colocar meus pobres aqui no galinheiro? A irmã falou, bom, a madre superiora, não é? Da irmã Dulce falou, tudo bem, pode pôr os seus pobres aí. E naquele galinheiro precário, o que faz a irmã Dulce? Organiza tudo e coloca os seus pobres lá dentro. Depois de uns dias, a madre superiora vai conferir e diz, mas o que aconteceu com as galinhas, irmã Dulce? Ela fala, está na barriga dos pobres. Não é? E a partir daí, então, irmã Dulce começa toda a sua obra de evangelização. Encontrando no pobre Deus. Porque é o que Jesus falou, os pequenos, os menos favorecidos, aqueles que não valem nada para a sociedade. É aí que nós podemos encontrar Jesus Cristo. O exemplo de irmã Dulce é um exemplo de caridade. É aquilo que deveria caracterizar qualquer um de nós cristãos. Nós cristãos não somos caracterizados por fazermos longas orações. Nós cristãos não somos, muitas vezes, caracterizados porque fazemos longas penitências. Os cristãos, desde sempre, foram caracterizados porque faziam caridade. Porque eram capazes de fazer caridade. Eram capazes de amar os outros. Infelizmente, hoje na nossa sociedade, a gente acha que é cristão, religioso é porque reza muito. É cristão porque reza muito. Não. Quando uma pessoa faz muitas obras de caridade e de amor, é aí que se manifesta o seu verdadeiro seguimento a Jesus Cristo. E por que a irmã Dulce serviu os pobres? Simplesmente porque, coitadinho dos pobres? Não. Porque encontrava nos pobres Deus. Existem 3 tipos de amor. Existe um amor que é o amor interesseiro. Eu amo porque o outro pode me dar alguma coisa. Então, você ama seu marido, você ama sua esposa porque pode te dar alguma coisa. Você ama, quem sabe, o seu amigo porque ele pode te dar uma coisa. Isso nós chamamos na teologia como amor concupiscência, de concupiscência. Esse é o primeiro estágio do amor. Primeiro você se aproxima porque acha que aquela pessoa pode te dar alguma coisa, pode te favorecer em alguma coisa, então você diz que gosta. Segundo estágio do amor é o amor desinteresseiro. Eu amo porque amo. O amor de pai para filho, o amor de casal quando já encontrou uma maturidade, o amor dentro da vida religiosa porque já encontrou uma maturidade. Não amo porque o outro pode me dar algo, eu amo porque amo. E existe um terceiro amor, que é o amor mais elevado. Eu amo o outro porque eu encontro Deus no outro. E amando o outro, eu estou amando a Deus. E foi isso, meus irmãos e minhas irmãs, que santificou o anjo bom da Bahia. Irmã Dulce passou, mas a sua santidade continua ainda no nosso meio. Nós ainda sentimos aquilo que vai dizer Paulo, o bom odor, o perfume de Cristo, impregnado ainda nas obras que realizou irmã Dulce. Nós também somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a amar a Deus de maneira concreta nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Amar os mais pequeninos, como vai dizer o Evangelho de hoje. Porque Deus os ama. E nós, como cristãos, somos caracterizados por realizar o bem, por fazer a caridade. Olhamos hoje para a irmã Dulce, essa santa contemporânea, tem 30 anos que faleceu e já está nos altares. Olhemos para ela, que tanta caridade fez, que teve um amor e um coração abrasado pelo amor de Deus. Que ela interceda por nós e ajude nós como povo brasileiro, como nação brasileira,
a se compadecer dos mais necessitados. E ajude o nosso povo brasileiro também a amar a Deus do modo que ela amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.